Mercado de trabalho e mercado de recursos humanos. E quando falamos nessa relação, é inevitável pensarmos em como o mercado de trabalho vai buscar e aproveitar os talentos humanos. Mas talentos não são apenas o grupo de pessoas que há na organização. Por quê? Nós não podemos afirmar que grande quantidade de pessoas significa uma grande quantidade de talentos. Nem sempre. O talento, como nos diz Schiavinato, é algo especial, é algo que deve ser buscado, é algo que deve ser selecionado. Por isso, todas as pessoas têm algum talento, sem dúvida nenhuma, mas são talentos diferentes. Por isso, a organização precisa buscar aquele talento especial para o setor que deve ser ocupado, para a função que deve ser desempenhada. E no momento de analisar os talentos, é importante perceber pelo menos 3 questões, isso nós conhecemos muito bem, que é o famoso conhecimentos, habilidades, atitudes, competências. Mas o que é conhecimento? Conhecimento se refere ao saber, o que nós sabemos. E eu diria mais, essa relação precisa ser entre saber e aprender. Quanto mais aprendemos, mais sabemos, mas temos que aprender continuamente. Então, o saber, ele implica aquela gama de conhecimentos que cada um busca no mercado de recursos humanos, que essa gama de candidatos busca esses conhecimentos, esses saberes, para que possa depois buscar o seu espaço nas organizações. Então, quando a gestão de recursos humanos busca aquela pessoa certa para o lugar certo, precisa também perceber esses conhecimentos, essas qualificações profissionais, a formação profissional dessa pessoa, os cursos que essa pessoa realizou, tudo isso forma a gama dos seus saberes, dos seus conhecimentos. Mas é claro que, mesmo quando a pessoa já está no interior da organização, e aqui vem o papel de desenvolver pessoas, é preciso promover capacitações contínuas para que esses talentos possam continuar a construir os seus saberes. Então, conhecimento é o saber. Portanto, você pode se perguntar na questão dos conhecimentos, o que eu sei na área em que eu atuo, na área em que eu quero atuar? Quais são os conhecimentos que eu tenho? O que eu ainda preciso buscar? Ou então, lá na minha empresa, eu tenho um cargo a ser ocupado. Qual o conhecimento necessário para ocupar esse cargo? Qual o saber necessário, aquele saber que eu devo buscar? São perguntas essenciais. Além disso, nós temos a habilidade, que é o saber fazer. Ou seja, não basta saber, ter uma gama de conhecimentos. É preciso saber fazer. É preciso atuar. Por isso, quando na entrevista de seleção ou quando se busca uma pessoa para um local de trabalho, muitas empresas, muitas pessoas dos recursos humanos já fazem perguntas direcionadas. Entendendo que a pessoa possui aquele determinado conhecimento, como você agiria diante de tal situação? Situação é esta. Com esse conhecimento, como você agiria? Que significa se está provocando a prática, impulsionando a prática. Como ela agiria dessa forma dentro da organização? E é claro, mesmo quando a pessoa já está na organização, isto vem da parte de monitorar pessoas, o acompanhamento do trabalho dessas pessoas, com os seus conhecimentos, como essa pessoa age, como ela sabe fazer. Então não basta saber, é preciso saber fazer, mas também é preciso ter atitudes, comportamentos adequados. Por isso, uma das partes da entrevista de seleção é perceber não apenas o aspecto formal que as pessoas descrevem no seu currículum vitae, ou seja, o que elas sabem, a sua formação, a sua qualificação, a sua experiência profissional. Mas é importante também perceber o aspecto informal, ou seja, o comportamento das pessoas. Como essa pessoa se comportou? Ela foi agressiva? Ela foi muito silenciosa? Como essa pessoa se manifestou durante a entrevista? E como essa pessoa se manifesta depois dentro da empresa? Então, os comportamentos são fundamentais. E, é claro, as competências. Competência implica saber fazer acontecer.
Preste muita atenção nesse casamento. Saber fazer acontecer. Não basta saber fazer, é preciso ter iniciativa, criatividade, saber fazer acontecer. Quer dizer, não é uma pessoa inerte, passiva, estática que nós estamos buscando, mas é uma pessoa com iniciativa, que saiba fazer. Mas não basta também que nós tenhamos uma gama de talentos humanos dentro das organizações. É preciso também perceber que esses talentos devem ter um contexto favorável para que possam ser desenvolvidos. Ou seja, é preciso pensar, inevitavelmente, na cultura organizacional. A cultura, o clima organizacional favorece esses talentos? Eles têm liberdade, autonomia para se desenvolver? Para desenvolver e manifestar a sua criatividade? O desenho organizacional, como é desenhada a nossa organização, os cargos, as funções, enfim, como os trabalhos se realizam, as funções se realizam e como esses talentos humanos se encaixam nesse desenho organizacional. E algo muito importante que pode muitas vezes ser uma barreira para os talentos é o estilo de gestão. Por quê? Em uma empresa onde o estilo de gestão é muito hierárquico, vertical e autoritário, as pessoas, querendo ou não, se tornam passivas. Se tornam pessoas que têm muito talento, mas de alguma forma precisam deixar esse talento para, enfim, serem robotizadas, desenvolverem o que lhe é ordenado apenas. Não significa que não haja diretrizes importantes que todos na empresa precisam assumir, visão, missão, mas dentro de tudo isso as pessoas precisam também ter a sua possibilidade de se manifestar, sua possibilidade de ter criatividade. E por isso o estilo de gestão hoje se fala muito mais em liderança aberta, liderança de equipe, liderança proativa, ou seja, não é apenas reativa, espera as coisas acontecerem para depois agir. É uma liderança que pensa nos desafios e envolve todas as pessoas e a organização nesses desafios. Além de ser proativa, é renovadora, renova o modo de pensar, não fica apenas no conservadorismo ou naquilo que se pensava, mas renova, aproveita a criatividade das pessoas. E é claro que diante disso, se diz que quando se vai recrutar, já diz que Avenato e muitos autores dizem isso, que quando se vai recrutar uma pessoa, o executivo de amanhã você pode estar recrutando hoje. Quer dizer, o presidente da sua empresa de amanhã pode estar sendo recrutado hoje. E nesse sentido é importante perceber alguns traços que são colocados que geralmente prevalecem nas pessoas que buscam as organizações. Por exemplo, um dos traços é aquela pessoa que tem a ideia, vá com o vencedor. O que significa vá com o vencedor? Esse é o lema. São pessoas que buscam muito mais ascensão na carreira do que, por exemplo, lhe interessa a localização da organização, ou então o clima da organização, ou então a missão dessa organização. O que importa para essas pessoas é serem vencedoras, crescer, ascender na carreira. Além desse tipo de pessoa, existe outro tipo de pessoa que é aquela que tem o lema grande risco, grande recompensa. São pessoas geralmente bastante preocupadas com o retorno que vão ter dessa organização. O retorno em benefícios, em finanças, muito mais até mesmo do que a ascensão na sua carreira. Então, grande risco, grande recompensa. Tem também aquela pessoa que é do tipo salve o mundo, que tem o seu lema salve o mundo. Ou seja, busca a empresa, a organização pela sua missão, pelos seus valores. Isso é o que importa. E tem aquela pessoa que valoriza muito o estilo de vida. Para ela, mais do que ascender na carreira, pensar no clima da organização, é muito importante ser próxima dos chefes, das pessoas que trabalham na organização, conseguir ter um bom clima dentro dessa organização. Professora, mas então a pessoa só pode ter um desses traços? Não. Muitas vezes você vai entrevistar uma pessoa ou selecionar uma pessoa que tem vários desses traços. Mas é importante perceber como ela conjuga esses traços na sua personalidade. Por isso você deve estar pensando, é desafiador,
trabalhar, é desafiador ter um mercado de trabalho com um mercado de tantos talentos humanos. Mas esse é o nosso papel.